Se você tá por dentro do canal, sabe de muitas novidades do mundo da bola que algumas pessoas não sabem ainda. Por mais que existam tantos portais assim, a maioria deles aqui do Brasil são nacionais, e é sempre importante também ver o que os internacionais estão falando do mundo da bola. Por isso que eu sempre trago informações importantes e na primeira mão pra você não ficar por fora de nada que tá saindo no futebol. Tem novo jogador podendo pintar no futebol brasileiro daqueles, fora outras novidades imprescindíveis pra você acompanhar. Se inscreva no canal, deixa seu like e assim compreenda tudo que tá acontecendo, em especial as matérias mais importantes do mundo da bola. O São Paulo fez uma proposta surpreendente por James Rodrigues. Tem concorrência e valores como entraves, mas a situação pode se tornar muito próxima. O colombiano está sem clube e o tricolor tenta entrar na briga pela contratação. O São Paulo fez uma proposta formal para a contratação do meia colombiano James Rodrigues, de 32 anos. O clube, porém, trata o negócio com muita cautela por dois fatores: concorrência de outros clubes no Brasil, como o Botafogo, que já enviou proposta, e os altos valores de salário. Segundo a apuração da reportagem do GE, o São Paulo apresentou valores e tempo de contrato, mas não utilizará a ajuda de um investidor. Caso o tricolor avance, o jogador precisa ser registrado até 8 de agosto para poder atuar no dia 16 contra o Corinthians, no Morumbi, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. O interesse por James Rodrigues foi veiculado primeiramente pelo SBT e confirmado pelo GE. Uma fonte do clube confidenciou que enxerga o negócio bem provável de ser concretizado, mas também pode ser difícil dependendo da situação, e que o São Paulo está focado nesse desafio, seguindo avaliando oportunidades que aparecem no mercado. James Rodrigues é uma dessas oportunidades por estar sem clube, e por isso pode ser contratado mesmo após o fechamento na janela. A última equipe dele foi o Olympiacos da Grécia, onde fez 23 partidas, marcou 5 gols e deu 6 assistências. Antes disso, ele defendeu o Al Rayyan do Catar. Em maio, o colombiano afirmou que sua prioridade era a Europa. No entanto, até o momento ele não assumiu com nenhuma equipe e aumentou as esperanças dos clubes do Brasil. Vai aparecer algo bom. Na Europa as coisas vão começar a se mexer em junho e julho, e vamos buscar quem queira um 10, onde eu possa jogar na Europa a cada 3 dias e se posso entregar, darei. Tenho talento, qualidade e sou uma pessoa que gosta de trabalhar, muito profissional. Sei que muitos duvidam de mim, mas não me importa o que digam aí fora, sei o que sou e o que posso entregar, afirmou o jogador da Win Sports da Colômbia. Aliás, o setorista Vene Casagrande afirmou que James Rodrigues disse sim à proposta do São Paulo. O tricolor está bem próximo de contratar o meia colombiano. Representantes do atleta e diretoria do clube querem fechar tudo até amanhã para o atleta viajar ao Brasil. Se isso se concretizar realmente, é uma baita de uma contratação essa do São Paulo. A nível do futebol brasileiro, James Rodrigues não deve nada para nenhum outro meia armador que atua no Brasil. Chega para mudar o patamar do São Paulo na temporada. Um grande acerto da diretoria do time paulista. Com certeza é um craque. Renato Gaúcho garantiu permanência de Suárez no Grêmio. Fica até dezembro. O técnico disse que a novela sobre o uruguaio se encerrou e cravou sequência no clube gaúcho. O técnico Renato Portaluppi confirmou a permanência de Luis Suárez no Grêmio até dezembro. Antes do duelo com o Flamengo logo mais na arena, que enquanto eu tô gravando esse vídeo não aconteceu, mas talvez você esteja vendo já quando aconteceu, o comandante revelou que a novela mexicana sobre o futuro do jogador se encerrou na noite dessa terça-feira. O Suárez estará em campo pela semifinal da Copa do Brasil. O ídolo gremista cravou a permanência de Suárez em Porto Alegre pelo menos até dezembro. O GE adiantou na manhã dessa quarta-feira que havia bastante otimismo nos bastidores pela sequência do camisa 9. O clube gaúcho bancou a postura de não facilitar a liberação do uruguaio. É um jogador muito importante, faz a diferença. Falo da tal novela mexicana, mas acabou. Dá tranquilidade tanto para ele quanto para o clube. Ele fica até dezembro, mas dá essa tranquilidade também para nós. Tem nos ajudado bastante. Eu espero que hoje também, equipe qualificada como a do Flamengo tem que ter cuidado. Mas o Grêmio também chegou com méritos, garantiu o Renato em entrevista no pré-jogo do Sport TV. O Inter Miami, clube de Lionel Messi, conversou e tentou a contratação do jogador uruguaio. No entanto, não houve avanço nas negociações. O Grêmio bateu o pé e pediu um valor alto para liberar o centroavante, que manifestou o desejo de sair para a diretoria. A postura da diretoria garantiu a permanência. Houve desgaste na relação com a diretoria gremista por conta da intenção de sair. O técnico Renato Portaluppi confirmou o posicionamento do jogador em entrevista coletiva e afirmou que a novela mexicana irá se estender até dia 2 de agosto. Antes do prazo, houve a definição do fico do camisa 9. Suárez, em 2 momentos, também teve conversas relevantes com a diretoria. Sinalizou a possibilidade de se aposentar por conta de dores no joelho direito e depois quis ir a Barcelona para fazer consulta com o médico Ramon Cugat, que o operou em 2020. É bem provável que nos próximos dias o Real Madrid emite um comunicado especial sobre Kylian Mbappé. Aliás, o Real não pode se dar ao luxo de deixar Kylian Mbappé jogar na Arábia Saudita. Apesar das afirmações que o atacante da França só tinha olhos para o Bernabéu, os menegues não podem descansar dada a oferta no Al Hilal. O PSG aceitará o dinheiro por Kylian Mbappé, não importa de onde venha. O atacante está no mercado há menos de uma semana e os pretendentes começaram a se mostrar. O primeiro a se mover foi o Al Hilal da Saudi Pro League, que ofereceu ao clube e atleta uma quantia astronômica para atrair a atenção de ambos. E apesar dos ressentimentos históricos entre Qatar e Arábia Saudita, os parisienses não hesitarão em aceitar a oferta. E quem pode culpá-los? Um clube que não é um rival direto está oferecendo 300 milhões e 1,5 bilhão de reais por um jogador de futebol. Jogadores não valem tanto assim. Esse é um compromisso financeiro que simplesmente não pode ser superado. Mas não é tão simples assim. Segundo relatos, Mbappé deixou claro que preferiria ficar no banco de reservas e esperar o fim do seu contrato do que jogar pelo Al Hilal.
O francês cobiça uma transferência para o Real Madrid há anos, recusando 2 vezes os gigantes espanhóis em favor do dinheiro. Mas os verdadeiros perdedores aqui pode ser o Madrid. Tudo fazia crer um contrato de graça com o francês em 2024. No entanto, a saída do Karim Benzema, ironicamente para a Pro League, os deixou com uma lacuna para preencher, que encaixaria de maneira perfeita para ambos nessa relação. Os detalhes exatos do contrato ainda não foram divulgados, e no papel, isso é claro, o Al Hilal tentou oferecer mais do que o Real Madrid. Porém, Mbappé quer acima de tudo o projeto esportivo. Mbappé aumentaria seu salário no Al Hilal em 1000% e também ficaria livre para manter todos os seus patrocínios. Se essa mudança fosse uma decisão para ganhar mais dinheiro, a estrela francesa pode obter o quanto desejar. Mas essa transferência exigiu uma quantidade imensa de confiança para o Real Madrid, e é de conhecimento geral que Mbappé deseja ser jogador dos merengues, literalmente escrevendo livros sobre isso. Enquanto isso, o Madrid tem sido ultimamente confiante sobre toda a situação. Mesmo quando o Benzema anunciou sua saída alguns meses atrás, o conforto reinava ao saber que Mbappé desejava sair do PSG, se tornando uma mensagem direta para o Real Madrid. Há várias opções disponíveis, como Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos e por um alto custo Osimhen. Todos estão disponíveis, qualquer um deles proporcionaria uma enorme melhoria para esse time, em um cenário claro sem Mbappé. E por mais que gastem mais do que deveriam, o Real Madrid tem com certeza o aval do craque francês. Então sim, é apenas questão de tempo para o Real Madrid fazer a contratação, aliás oficializar. Está tudo apalavrado nas cortinas e é só mesmo ver o cenário que está acontecendo. O PSG pode tentar segurar o máximo que puder e aceitar a maior oferta do que puder com razão, mas Kylian Mbappé já está decidido. Mbappé não se seduziu com a oferta do Al Hilal e deseja ficar na Europa. A imprensa espanhola disse que o atacante do PSG estaria disposto a aceitar a punição do clube e ficar até um ano sem jogar se fosse necessário, mesmo com proposta da Arábia Saudita. O atacante Mbappé não deve aceitar a oferta do Al Hilal e ser mais uma estrela a jogar nas Arábias. Os possíveis 200 milhões de euros, 1 bilhão em ganhos anuais, não seduziram o jogador, e esses 200 milhões se ofereceram e aumentaram em 300 milhões. Ainda assim, ele espera continuar na Europa. A novela sobre o futuro do camisa 7 do Paris Saint-Germain, portanto, deve se arrastar até o fim da janela de transferências. As informações são da imprensa espanhola e do jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrício Romano. De acordo com o repórter, não há qualquer conversa entre Mbappé e Al Hilal. O PSG teria até aceitado a proposta de 300 milhões, 1,5 bilhão de euros do clube saudita, mas não pode obrigar o atacante a fazer o mesmo. Uma operação desse tamanho só é concluída quando as 3 partes concordam, o jogador e os 2 clubes envolvidos. O site espanhol Relevo indica que Mbappé prefere até mesmo ficar um ano sem jogar, afastado pelo PSG, do que ir para a Arábia Saudita. A decisão do atacante de aguentar as possíveis sanções do clube francês também foi destacada pelo Diário AS nessa quinta. O jogador de 24 anos segue sua rotina de treinos com outros atletas fora dos planos do PSG em Paris, longe do elenco principal que faz pré-temporada no Japão. Nessa segunda, pela segunda vez em 3 dias, Mbappé deixou seu carro na saída do CT do clube e posou sorridente pelas fotos e autógrafos com fãs. É bom frisar que Mbappé desistiria de assinar o maior contrato da história do futebol mundial no Al Hilal, mas ainda segue ligado a um vínculo com ganhos exorbitantes, mesmo se for punido pelo PSG e continuar afastado durante a temporada 2023-24, o francês receberia seus 100 milhões 524 milhões de reais por ano. Veículos da França e da Espanha que cobrem de perto a história reiteram uma aparente tranquilidade do jogador do litígio com o PSG. Além do ano restante do contrato com o clube, o Mbappé tem acordado receber 80 milhões 419 milhões de reais aqui por uma cláusula de fidelidade que seria ativada se ele permanecer no time temporada 23-24. O atacante deve esperar até os instantes finais da janela de transferência, que se encerra no dia 1º de setembro, para tomar uma decisão. A prioridade do jogador sempre foi ir para o Real Madrid, diante da possibilidade real de perdê-lo sem custos, literalmente real, vocês entenderam, né? O PSG poderia aceitar uma oferta menor do clube espanhol. Seria sua única e última chance de vender Mbappé a um time onde ele realmente deseja jogar. Mas afinal, o que Mbappé poderia comprar com o salário oferecido pelo Al Hilal? O clube da Arábia Saudita teria oferecido 3,6 bilhões de reais ao atacante, entre luvas, salário e acordos comerciais. Já imaginou receber 10,5 milhões de reais por dia durante um ano? O valor parece irreal, mas foi oferecido recentemente para Kylian Mbappé. É isso mesmo, você não escutou errado. Com apenas um ano de contrato com o PSG e sem planos de renovar, o craque foi colocado à venda e se tornou o alvo grande dos árabes. Deste montante, o que ele poderia oferecer? 300 milhões e 1,6 bilhão seriam pagos ao PSG como taxa de transferência, um recorde absoluto no futebol mundial. O restante, 700 milhões ou até 3,6 bilhões de reais, cairia diretamente na conta de Mbappé, entre luvas, salário e acordos comerciais.
A proposta astronômica, no entanto, não deve ser o suficiente para seduzir Mbappé. O relevo, de forma exagerada, até informou que ele prefere até se aposentar do que jogar no futebol árabe. Ainda assim, o Lance Sebis resolveu mostrar o tamanho da oferta saudita, de compra de clubes até a produção de filmes, o que dá para fazer com 3,6 bilhões dentro e fora do futebol. Ele pode comprar 25 carros Rolls-Royce Bobtail, o modelo de carro mais caro do mundo, com cada carro desse modelo custando 133 milhões de reais atualmente. Comprar a missão privada mais cara do mundo da Vila Leopolda, situada não ironicamente no sul da França, que é avaliada em 3,5 bilhões atualmente. Produzir o filme mais caro da história, já que até o momento Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas é o filme com o maior orçamento do cinema, custando 1,8 bilhão. Comprar a ilha mais cara do mundo, já que a ilha Lanai, no Havaí, tem valor estimado em 2,9 bilhões e Mbappé podendo comprar e teria até troco para ela, e comprar a obra de arte mais cara já vendida. A obra Salvador Mundi, de Leonardo da Vinci, foi vendida por 450 milhões de dólares, 2,1 bilhão na cotação atual. Aliás, o jogador da NBA Giannis Antetokounmpo se ofereceu ao Hilal brincando: pareço o Mbappé. O craque da NBA reagiu à proposta bilionária do clube para jogar. Com um post em tom cômico nas redes sociais, Giannis escreveu: ao Hilal vocês podem me levar, eu pareço com o Kylian Mbappé, hein? O jogador francês viu a postagem e, aproveitando o bom humor, republicou com emojis de risadas, o que foi encarado como um grande deboche. Afinal, havia explícita a situação de que ele não iria de jeito maneira. Tal sentimento e declarações de Mbappé deixaram alguns jogadores medalhões sauditas um pouco irritados. Inclusive, veículos árabes chegam a falar de um certo descontentamento de Cristiano Ronaldo após essas declarações afirmativas de que justamente ir para o futebol árabe traria um tom de fim de carreira para Mbappé, e que só mesmo jogadores que não têm tantas pretensões vão realmente para lá. Mas voltando à parte do Mbappé, você consideraria realmente para as Arábias indo assim, com tanta proposta assustadora pro cara? O que você faria se fosse tu? Pra ser sincero, eu não trocaria a grandeza do Real Madrid e a possibilidade de continuar jogando na Europa para ir simplesmente para um projeto financeiro de tons de dinheiro que ele já recebe na Europa, e que por mais que não receba tanto quanto iria receber lá, há coisas mais importantes do que a grana acima de tudo. Mas é claro, a minha opinião, eu quero saber da tua. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like e assim eu encerro esse vídeo.